Caros alunos, então esse vídeo agora a gente vai começar a tratar da comunicação entre a CPU e algum dispositivo externo. Pode ser, por exemplo, uma memória, no nosso primeiro caso aqui desse capítulo. Então, esse, essa seção 2.4, ela fala aqui de linhas de endereços, dados e controle, né? Então, esses três conjuntos de linhas é que constituirão o que a gente chama de barramento para comunicar a, a CPU com um dispositivo externo. E ela se comunica usando o que a gente chama de ciclo de barramento. Tá? Por exemplo, você está rodando um programa, pode ser um programa em C, e encara a seguinte linha de código: I igual a J. Né? Uma linha de código I igual a J. O que significa isso? Que tipo de operações você vai ter que fazer? Bom, I e J são variáveis que têm uma posição de memória. No caso mais genérico, tá? Pode ser em alguns mil controladores, ou mesmo em PC, nessas arquiteturas mais novas, que tem um banco enorme de registradores. Quando você trabalha com poucas variáveis, você pode ter essas variáveis definidas em registradores também, tá? Mas vamos para o caso mais genérico, mais geral. I igual a J, ambas as variáveis, elas estão definidas em endereços de memória, né? Uma variável de 8 bits ocupa um endereço de memória, uma variável de 16 bits, dois endereços de memória, uma variável de 32 bits, quatro endereços de memória, uma variável de 64 bits, 8 endereços de memória. É assim que funciona. I igual a J, o que você quer fazer? Você quer copiar o conteúdo contido no endereço reservado para a variável J para o endereço reservado para a variável I, né? Isso é o que você quer fazer. Então você vai ter que compilar esse código em C usando microinstruções de cópia em assembly. Então eu vou apresentar uma instrução de cópia que é a move, tá? Apesar de se chamar move, move é um termo ingrato, né? O que dá a entender que você está movendo o conteúdo de um lugar para outro. Você está copiando. O conteúdo ele permanece na origem, tá? Sempre quando você tem um move, o fonte vem da direita. Então, o endereço de memória da variável J é a fonte. Sempre quando aparece um colchete, significa que você está acessando a memória, tá? Então, a variável J, memória, é copiada para um registrador interno da CPU. Então, você vai usar um registrador interno como cache. E aqui, pega esse cache e devolve para o endereço de memória. Então, destino à esquerda, fonte à direita. Tá? Não existe errado você escrever direto, né? Move colchete I, vírgula, colchete J. Isso aqui está errado. Tá? Por quê? Porque não existe, só tem uma instrução que a gente vai ver lá mais à frente, não existe instrução que você acesse dois endereços de memória, a princípio, tá? Depois eu vou mostrar a exceção. Então, na verdade, cada instrução ela pode ter um ciclo de barramento, um acesso à memória externa. Então, nessa primeira instrução, você vai ter um ciclo de barramento de leitura. Você vai à memória ler o conteúdo da variável J e guarda internamente, tá? E você vai depois fazer um ciclo de escrita, sempre escrita ou leitura em relação ao dispositivo externo. Quer dizer, aqui
Desculpa, em relação ao dispositivo externo, né? Então a CPU está lendo da memória. Aqui a CPU está escrevendo na memória. Quer dizer, a CPU está gerando o dado aqui, tá? Num registrador qualquer. Você pode usar qualquer um aqui como cache intermediário. Então a compilação, quando você vai compilar um programa C, vai compilar gerando as instruções de máquina, você vai ter algo desse tipo aqui. Duas instruções para essa linha de código aqui. Tá? Na primeira você vai ter um ciclo de barramento de leitura, na segunda um ciclo de barramento de escrita. Então, quer dizer, o que o ciclo de barramento vai afetar, né? Você tem aquele sinal M barra asterisco e O em nível alto para indicar que é um acesso à memória, né? Leitura escrita. Vou pegar aqui um processador antigo mesmo, mostrar como é que é o ciclo. Tá? Que se vocês olharem essa figura 2.4, o ciclo de leitura está no item A e o ciclo de escrita no item B, né? Quer dizer, você aqui separa o endereço aqui e gera o pulso de leitura, né? O pulso de leitura. Ao final do pulso, na borda de subida dele, o dado é amostrado pela CPU. Então aqui nessa borda de subida, ele tem que estar válido aqui no barramento. Aqui é o tempo de acesso, está bem caracterizado aqui, né? É o tempo de acesso. Aqui está flutuando, você acionou o sinal de leitura. A memória demora a responder. Esse tempo que está float aqui é o tempo que ela demorou a responder. Então aqui o dado já está válido, né? Algo parecido aqui no ciclo de escrita, né? No ciclo de escrita você coloca o dado já durante todo o pulso de escrita, né? Pulso de escrita você coloca o dado todo o pulso de escrita, tá? Só que a memória vai demorar a gravar. Só que aqui ao final ela tem que gravar aqui no final do pulso, o ciclo de barramento de escrita. Então essa seção aqui a gente viu então o que são os ciclos de barramento de escrita e de leitura. Então você tem uma instrução, tá? Essa instrução vai ser acessar a memória ou escrita ou leitura. Tem uma instrução que copia de um lugar para outro, mas na verdade é como se fossem duas instruções em uma. A gente vai ver mais adiante, mas é uma instrução extremamente interessante que a arquitetura x86 oferece, tá? Então esse vídeo curtinho aqui é só para dizer o que é o ciclo de barramento, ok? Daqui a pouquinho então a gente vai entrar na principal parte do capítulo, que é o conceito de organização por bancos, 16, 32 ou 64 bits aqui. Então, isso aqui vai valer para qualquer tipo de processador. Forte abraço, até o próximo vídeo daqui a pouquinho.